O Show de Truman conta a história de um homem que leva uma vida aparentemente comum e perfeita, sem saber que desde o nascimento ele é, na verdade, o protagonista de um reality show transmitido ao vivo pela televisão. A vida inteira do Truman, a cidade, as pessoas, o trabalho, até o céu e o mar, faz parte de um estúdio gigantesco, construído ao redor do Truman, sob medida para entreter uma legião de espectadores que assistem ao programa do lado de fora desse mundo. Claro, sem ele saber. Se você já assistiu esse filme, você já sabe que ele é sobre acompanhar a jornada do Truman, questionando essa realidade que ele vive, buscando a verdade e tentando se libertar dessa simulação. Para os fãs do filme, e em alguns vídeos que eu já vi aqui no YouTube, existe um questionamento bem interessante sobre quando é que o Truman descobre que ele vive em uma realidade simulada. Nesse vídeo, eu quero trazer uma visão diferente sobre o tema. Não sobre quando, mas sobre como o Truman descobre isso. Ou seja, se o Truman não conhece outra realidade, como que ele descobre que vive em uma simulação? Imagine que o mundo externo, do lado de fora da sua casa, é extremamente perigoso. Se você sair, significa que você não vai sobreviver. Aviões que passam no céu são pequenos, de brinquedo, e que a qualquer momento podem cair no seu quintal. Gatos são criaturas mortais que te colocam em perigo. Pelo menos é isso que você acredita ser a realidade. Isso é o que acontece em Dogtooth, um filme que conta uma história sobre pais que controlam de forma extremamente violenta a vida dos seus 3 filhos adultos, dentro de uma casa totalmente cercada, ensinando desde pequenos sobre uma realidade totalmente distorcida. Esses jovens cresceram acreditando que só vão poder sair de casa quando o dente canino cair naturalmente, o que, obviamente, é mais uma regra absurda e inventada, mas aceita como uma lei natural dentro dessa realidade criada pelos pais. Antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, porque me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. O grande ponto, o motivo pelo qual eu quis falar um pouco sobre Dogtooth, é que assim como no Show de Truman, as duas histórias mostram personagens que são vítimas da fabricação de uma realidade. No Dogtooth, pelos pais, e no Show de Truman, pela produção ou o diretor do reality show. No Show de Truman, o controle é suave e espetacularizado para quem tá fora daquele mundo. O Truman vive numa prisão invisível, construída para parecer confortável. O sistema funciona pela rotina e pelo medo, que é cuidadosamente criado ali na vida dele. Tudo ali é feito para que ele não queira sair. E eu acho interessante que na vida real a gente percebe as pessoas buscando uma vida perfeita, igual do Truman. Uma esposa legal, um bom emprego, morar num bairro tranquilo, um bom amigo para dividir uma cerveja. Sim, talvez isso seja mesmo uma boa vida. Só que o grande problema é que ali no filme nada disso é real. Refletindo sobre isso, eu enxergo que o perfeito não basta. Mesmo o Truman recebendo essa vida de mão beijada pra ele, não bastou. O que basta precisa ser real, autêntico e verdadeiro. E acima de tudo, o que basta é aquilo que eu escolho pra minha vida e não o que escolheram por mim, como acontece ali na simulação em que o Truman vive. Em Dogtooth, o controle é violento e autoritário. Ali não existe espetáculo e nem plateia. Os pais não precisam fingir normalidade porque os filhos simplesmente não conhecem outra alternativa que não aquela. O sistema funciona pela ignorância absoluta, ou seja, se não existe mundo exterior, até então não existe o desejo de fuga. Mas eu aconselho você a assistir o filme e aí a gente pode discutir sobre isso em outro vídeo. Em teoria, no Show de Truman também é assim. Afinal, ele também não conhece outra realidade. Mesmo assim, ele começa a perceber pequenas falhas. Um refletor que cai do céu, pessoas tendo comportamentos estranhos, programa de rádio que parece narrar o que ele tá fazendo. Pra nós, é claro que essas coisas são extremamente bizarras, mas eu não sei se todas essas coisas de forma isolada seriam o suficiente pra me convencer de que eu vivo numa falsa realidade. Afinal, se não existe mundo exterior, não existe desejo de fuga, certo? Se em Dogtooth os personagens foram convencidos de que gatos são seres horríveis e que você tem que ficar trancado até que seus dentes caninos caiam, na minha lógica, com o Truman seria a mesma coisa. Não é um refletor caindo do céu
o que vai fazer ele pensar, ok, isso é uma simulação. Ainda mais pelo Truman ter nascido nessa vida totalmente manipulada, eu me pergunto se não seria simples contornar a situação, como eles realmente tentam em alguns momentos. Diante de todos esses exemplos, existe um motivo crucial, o momento que me convence de que o Truman tem um motivo real para acreditar que ele vive em uma simulação. Conexão genuína, humanidade, verdade. Para mim, a Sylvia representa uma consciência da verdade que o Truman nunca tinha sentido antes. Ela é a ponte entre o mundo real e a simulação. A vida controlada pelo estúdio entrega para o Truman sensações repetitivas, sensações manipuladas, enquanto a Sylvia desperta nele sentimentos e intuições que não podem ser fabricados. Desperta curiosidade, desperta desejo real. E isso sim gera questionamento. Numa vida automática e de mentira, se um refletor cai do céu e as notícias falam que eram partes de um avião, a gente simplesmente acredita. Mas sabe o que é difícil de acreditar? É difícil de acreditar que a gente tá condicionado a viver isso depois de experienciar ter vivido isso. Para mim, em essência, a Sylvia simboliza a chave da humanidade que faltava no Truman para ele perceber a própria vida de forma mais autêntica. A curiosidade, a sensibilidade dos sentimentos. É isso que o leva a questionar sobre a própria vida. Em outras palavras, é a capacidade humana dele de buscar sentido no que é real. É isso que faz ele perceber que existe algo maior além daquela realidade que foi apresentada. Então, respondendo sobre o questionamento do início do vídeo, sobre não quando, mas como o Truman descobre que vive em uma falsa realidade? É através de coisas estranhas acontecendo ao seu redor? Na minha opinião, não. É através da humanidade que ele carrega dentro dele. Na vida real, quase 30 anos depois do lançamento desse filme, eu sinto que mais do que nunca a gente tá desconectado da nossa própria realidade. Com o mundo hiperacelerado, as redes sociais, os padrões de comportamento e de consumo, a gente tem criado uma vitrine da nossa própria vida. Muitas pessoas expõem as suas próprias rotinas que muitas vezes são irreais. Expõem emoções e relações para um público que de verdade eu não sei nem se importa. Os comportamentos têm se moldado para agradar, gerar engajamento e validação. As redes criaram essas realidades completamente editadas, onde só o que é bonito e o que vende que tem valor, enquanto os algoritmos funcionam como diretores silenciosos, influenciando nas nossas escolhas, desejos e opiniões. Isso te lembra alguma coisa? Um pouco de humanidade foi essencial para que o Truman se desconectasse daquela realidade criada para ele. Nesse sentido, o filme antecipou uma pergunta que é essencial no nosso tempo. Quanto do que a gente mostra e do que a gente é ainda é verdadeiramente livre, como se a gente vivesse no nosso próprio show de Truman? Acho que tá na hora da gente buscar mais humanidade, para talvez assim a gente se desprender um pouco dessa simulação. Até o próximo vídeo e... In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.